eu queria tratar de 2 assuntos. São divididos nessa frase. Clamamos pela voz de Deus, mas custamos a obedecê-la. A gente sempre pede respostas para Deus, né? E às vezes vem um sim, às vezes vem um não, como a pastora bem pregou no domingo passado. Às vezes vem um nada. E a gente fica, ué, será que caiu a ligação aqui? Deus não está ouvindo. E quando recebemos uma resposta que não condiz com a nossa vontade, nós relutamos. Ou pior, quando não há resposta e esse silêncio nos obriga a esperar, somos murmuradores e por muito pouco já vamos fazendo as coisas pelo nosso próprio entendimento e pela nossa própria força, sem esperar o aval de Deus. Muitas das vezes, depois disso, a gente quebra a cara e fica, Senhor, a serpente me enganou. E Deus, mas eu não falei para você não comer? Eu já tinha falado antes. O que é que veio antes? A palavra do Senhor. E aí tem outro ponto, né? Quando a gente clama por uma resposta a Deus, por qualquer coisa, para tomar decisão, para viver alguma coisa, para começar alguma coisa na nossa vida, e às vezes a gente clama muito por isso. E quando vem, mas não corresponde às nossas expectativas, a gente fica com raiva de Deus, né? Sou só eu? Eu fico, eu estava semana passada. E daí, tem outro ponto também. A gente fica ali, Senhor, fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Tantas vezes, eu já vi muitas pessoas tão desesperadas para ouvir a voz de Deus, para ter uma resposta de Deus, ou apenas para saber que Deus está falando alguma coisa com elas, que ficam recorrendo, né, a profecias malucas, a profecias momentâneas, né, a pessoas que se dizem de fato estar ali porque falam seu CPF, e a pessoa é de Deus, ela sabe o meu CPF. O Serasa também. E ele não é profeta por causa disso. Profeta é aquele que lança profecias que edificam a vida da pessoa. Hoje todos nós somos profetas, por quê? Anunciamos a volta de Cristo. Essa é a maior profecia que a gente tem que falar. Essa é o maior entendimento que a gente tem que ter. Os antigos profetas serviram para quê? Para anunciar que Cristo viria. Os novos profetas servem para quê? Para anunciar que ele vai voltar. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus, se enjeita. Isso aqui vai acabar. Tem um mundo muito melhor esperando a gente. Para aqueles que optam por ouvir a voz que tanto clamam ouvir. E aí, muitas das vezes, a gente, quando de fato vem a resposta de Deus, não estou falando que ela não pode vir através da vida de alguém, não. Eu estou condenando essa banalização toda do que seria a voz de Deus. Mas Deus deixou a palavra dele aqui. Tem 66 livros. Nunca contei quantas palavras tem, mas tem muitas palavras de Deus aqui. Nem precisa dar oferta no final. Mas quando vem e não é de acordo com o nosso encontro, a gente fica com raiva, beleza. E quando ela vem, sem a gente ter pedido, às vezes. E é uma ordem para a gente fazer. É Deus nos mandando fazer alguma coisa. Porque, para quem não lembra, ele é Senhor. A gente é servo. Mas ele é Pai. E ele nos permite. E ele nos convida a levar as nossas aflições aos pés dele, a clamar por ele, a pedir ajuda, a pedir as coisas para Deus. Isso não é pecado de maneira nenhuma. Não é. Conversar com o Senhor, pedir as coisas para o Senhor não é pecado. Mas a gente nunca pode esquecer com quem que a gente está falando. Até porque quando ele mandar, é a hora que a gente tem que lembrar quem é Senhor da nossa vida. E daí, eu me vi nesses 2 cenários nesse último mês. Foi muito engraçado. Eu me vi tanto clamando pela voz de Deus para obter uma resposta e não gostando da resposta e brigando com Deus. E também me vi quando Deus falou comigo e me deu uma ordem, eu também não quis fazer. E Deus, mas você não queria tanto ouvir minha voz, minha filha? Mas não estou entendendo. E daí, eu gostaria de abrir com vocês lá em Jonas.
Vou ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a princípio. Jonas foi um profeta, aproximadamente. Ele esteve aqui na Terra aproximadamente no ano 800 a.C. E daí, ele é muito curioso porque esse livro começa do nada e acaba do nada, né? Não chega sem muitas apresentações e tal. Mas o que acontece? Jonas era judeu, ele fazia parte do povo judeu, o povo que na época era entendido como povo que Deus tinha aliança, que era o povo protegido de Deus, o qual teve que enfrentar vários outros povos ao longo da sua história, enfrenta até hoje, está em guerra até hoje. Mas, nessa época, um dos principais inimigos deles eram os assírios. E foi um povo muito, muito, muito forte, muito grande na época. E, para vocês terem noção, eles pegavam, cara, uma média de uns 3 países, assim, era muita, muita gente. E aí, tanto que o aramaico veio dali, foi um povo super, era tão grande que foi muito importante para a época também, produziram várias coisas, a criação de cerâmica, a criação de muitas coisas, até os outros povos que eram inimigos, às vezes dependiam deles para as coisas que eles produziam. E daí era também um povo muito temido, porque eles eram famosos por serem extremamente cruéis com os inimigos que eles pegavam em cativeiro. Como esses povos viviam entrando em guerra, se eu derrotasse um exército e pegasse os sobreviventes para serem meus escravos, eram meus. Em tese, eu podia fazer o que quisesse com eles. E esse povo assírio, que era inimigo do povo de Israel, inimigo do povo de Jonas, eles eram famosos pelos tipos de tortura que eles inventaram. Eles registraram, tem um livro famoso dos assírios de tortura da época. É usado para ser estudado até hoje. Exércitos estudam aquelas estratégias. E eles eram muito temidos. Tanto que eles eram famosos por cegar seus inimigos para que eles, mesmo que fugissem, não conseguissem voltar para casa. Ele pegou, já cegava, já não dava nem outra chance. Tem uma lenda de um rei deles que gostava de almoçar vendo as pessoas em embalamento, que era quando você coloca a pessoa numa estaca. Mas isso bem devagar, por várias partes do corpo. E você deixa aquela pessoa ali, meio que a gravidade cedendo a pessoa na estaca, né? E ela vai morrendo, agonizando, perdendo sangue, perdendo água, morrendo. E ele gostava de almoçar durante esses processos. Então, esse era o rei desse povo. E aí, só para vocês entenderem mais ou menos, esse era o povo inimigo do povo de Jonas. Ok. No versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus viu que era um povo mau. Eles faziam essas coisas horríveis até com civis deles mesmos. Se tu devesse imposto, essas coisas, era daí para pior também. Não tinha diferença entre quem é daqui e quem é de fora. A gente é ruim com todo mundo. E eram muito famosos também por serem trapaceiros, não fechar acordo direito. Era um povo ruim. E aí Deus diz que a malícia dele chegou aos céus. E Deus viu o quanto aquele povo era ruim. E aí Deus fala para Jonas e dá uma sentença, praticamente, para esse povo. E fala: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Só que Jonas já sabia da fama do rei maluco que almoçava vendo o povo na estaca. Jonas já sabia do que esse povo era capaz de fazer com o povo de Israel. E Jonas, creio eu, que pensava que por muito pouco esse povo já não ia estar invadindo Israel. No futuro até aconteceu. No futuro, eles dizimaram o reino do norte de Israel. Dizimaram. E aí, mas nessa época, Deus só fala: Jonas, vai lá e prega contra ela, porque a maldade dela chegou até mim. E aí, no versículo 3 diz: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, para o outro lado. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui é um profeta, tá? Jonas foi profeta menor. E aí,
Deus deu uma ordem a ele e ele foi para o outro lado. Nínive é para cá. Ele foi para o outro lado para fugir dos ninivitas, não, para fugir da presença do Senhor. E eu vivi isso esse mês, foi muito engraçado, porque Deus tinha me dado, eu não clamei por nada, tá? Eu estava orando pelo meu tio, orando, que eu falei, Senhor, ele está definhando, não fisicamente, mas sabe quando você vê a pessoa não está bem? E parece que está tudo desmoronando ao redor, e parece que se ninguém fizer nada, aquela pessoa vai sucumbir. E aí eu vi ele numa festa de família, e aí eu fiquei, gente, ele está definhando. E aquilo ficou no meu coração e eu voltei, né, a orar por ele. E aí eu orei, mas tem hora que a gente ora assim, né, Deus? Eis-me aqui, chama aquele ali. Que eu não vou, não. Trata com ele, tu pode, pai. Tu não tá preso em parede, tu pode falar com ele mesmo, com ele mesmo. Abre o céu, que ele veja o Senhor falando do alto trono. E aí, Deus disse, claro, Deus me falou comigo através do versículo de Provérbios, não precisa abrir não, mas que diz assim, Provérbios 3:27. Não deixes de fazer o bem a quem merece, tendo na sua mão o poder de fazê-lo. E é engraçado, porque isso aqui foi uma semana depois que Deus já tinha mandado eu ir falar com esse meu tio. E eu fugindo, né? Eu falei, não, eu vou fugir, mas eu vou disfarçar. Eu não vou fingir que eu não estou fugindo da presença de Deus. Vou ler a Bíblia, né? Mas todos os livros de missões, eu pulava. Toda a história de evangelismo, eu pulava. Toda instante. Falei, eu vou para a guerra. Não, guerra espiritual também não é bom. Eu vou... Porque podia ter alguma coisa a ver ali, Deus podia chamar minha atenção. E estava eu indo lá para Tarsis, né? E aí, me veio essa palavra em Provérbios, conselhos da vida. Deus não vai me achar ali. Quem diria, né? Deus não vai me achar. Olha só, a bestice que a pessoa chega a fazer. E aí veio esse texto. Não deixes de fazer o bem a quem merece, tendo na tua mão o poder de fazê-lo. E, nossa, Deus quebrou minhas pernas naquele dia. E aí, eu sei que foi dia de culto também, viemos à igreja. Na volta, eu já estava muito... Eu comecei a passar mal. Tinha comido alguma coisa ruim, mas sei que quando eu tive convicção que era a voz do Senhor, eu temi, porque é o meu Senhor falando comigo. E é melhor obedecer. Então eu fui, eu cheguei em casa, passando mal, muita vontade de vomitar, eu acho que era até nervoso, tá? Acho que era nervoso de fazer o que Deus mandou eu fazer. E aí eu mandei mensagem para o meu tio, falei, a gente pode... se reunir para estudar a palavra e tal. E aí, ele, tá bom. Não, tudo bem. E aí, ele falou, só que eu vou ter que levar as crianças, porque sempre ficam comigo, essas coisas. Eu falei, não, tudo bem, pode trazer, vim amigos pequeninos. E aí, eu só pensando, meu Deus, as crianças vão virar minha casa de cabeça para baixo. E aí, eu já querendo desistir da ideia. E aí, eu com medo de, mas Senhor, e se eu falar e eles não me der ideia? E se eu falar, porque pela fama anterior, não ia me dar ideia. Não foi a primeira vez que eu tentei, mas Deus estava falando. Porque Ele sabe o tempo de todas as coisas. E aí, mas eu com aquele medo, Senhor, eu vou falar, não vão ouvir nada. Eu vou falar, vão vir aqui só para deixar minha casa de cabeça para baixo e vão embora fazendo a mesma coisa de novo. E aí, mas eu falei, tudo bem, não vou confiar em mim. Vou confiar no Senhor. E aí eu falei, pode vir, vinde amigos pequeninos. E eu que não venho, mas vinde amigos pequeninos. E aí, beleza. Passou. No dia seguinte acabou a água de casa. Nunca fiquei feliz porque acabou a água da minha casa. Porque eu pensei, se acabou a água, eu vou ter que desmarcar. Ele não vai poder vir aqui, eu não vou poder falar nada, não vou ser confrontada em nada, vou ficar no meu conforto da minha omissão. Porque acabou a água, eu estava feliz da vida. Foi a única semana que eu fiquei feliz porque acabou a água na minha casa. Porque eu ia poder fugir tranquilamente, tá bom? Da presença do Senhor. E aí, Deus me mandou um peixe. Porque adiantando a história, né? Jonas está no barco, e aí começa uma tempestade. E aí as pessoas do barco começam, mas, meu Deus, vamos orar cada um para os seus deuses. Eram muitos estrangeiros de vários lugares. Vamos orar cada um para os seus deuses para ver se algum deus aqui aplaca a ira desse mar e tal. A gente vai morrer afogado. E Jonas estava dormindo lindo e belamente.
lá no porão do navio. Acordaram Jonas e falaram, meu filho, pelo amor de Deus, ora aí pro teu Deus e tal. E aí ele começa a orar e ele fala, eu sei, é por causa de mim. É porque eu estou fugindo da presença de Deus. E daí eles, misericórdia, tu é maluco? Os próprios caras falam, você é maluco? Tu está fugindo do Deus de Israel? A fama de Deus já vinha, né? Desde lá do Egito. O pessoal tinha medo. E aí ele, você está maluco? E aí eu sei que eles começam a fazer... Eles lançam sorte para certificar que era Jonas, né? E era Jonas, sim, a culpa da tempestade toda. E aí, o próprio Jonas fala, me joga no mar, porque a tempestade vai passar. E Jonas estava preferindo morrer a fazer a vontade do Senhor. E eu preferindo que a água acabasse. E aí, o povo ali fica, ai meu Deus do céu, mas aí Deus vai nos culpar do sangue desse inocente. Ele, não vai culpar, não tem problema, tá tudo bem, é coisa minha com Deus, beleza, me joga. Depois foi até bom, porque evangelizou os caras e eles começaram a fazer cultos ao Deus de Israel, fizeram jejum, fizeram ofertas e sacrifício para que Deus perdoasse eles de terem jogado Jonas e tal. E fala que dali tiveram a postura exemplar. Serve até para evangelismo. Olha só, até fugindo de Deus a gente serve para alguma coisa. E aí, quando Jonas cai no mar, ele pensa, ótimo, morri, pronto. Não tenho mais que ir para Nínive nenhuma, Deus não vai me pegar aqui no mar, porque eu estou no meio do oceano, beleza. Vem um grande peixe e abocanha ele. Não é uma baleia, tá? Não está escrito baleia. Parem com essa ideia. Não, pode ser, mas não tem como saber. E aí, ele é abocanhado. E fala que ele fica nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. E é ali na entranha do peixe, igual o Pinóquio, que ele faz a oração de entendimento de quem é Senhor da vida dele. No capítulo 2, ele começa a orar ao Senhor, pede perdão e tal, tenta se redimir, beleza. Dali, Deus manda para que o peixe vomite ele na praia, próximo a Nínive. E aí Deus vomita. E tudo coopera para o bem, porque os ninivitas acreditavam num Deus que submergia dos oceanos. Estavam entendendo que até aquele Deus que estava mandando Jonas ali junto, porque saiu do peixe, saiu do mar, tudo cooperou. Mesmo Jonas querendo fugir. E daí, quando ele chega na cidade de Nínive, ele chega como eu, como a gente muitas vezes, com medo de fazer o que Deus mandou a gente fazer. Com medo do resultado, porque acha que ninguém vai ouvir, porque acha que nada vai mudar, porque acha que por muitas coisas, por muitos monstros que a gente cria na nossa cabeça. E aí, quando ele chega na cidade de Nínive, diz assim no capítulo 3, versículo 5. Bota no versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. E pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Lembra o rei doido? Não estou falando que é esse rei não, mas assim, a fama dos reis de lá não era muito boa, né? E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus o quê? Destruiu a cidade mesmo assim? E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Ponto importante que Deus não se arrepende, tá? É porque a palavra aqui, traduzida do grego, é quase um arrependimento, mas não é um arrependimento assim, né? É que ele praticamente, de fato, desfaria o que teria dito. Mas daí, os ninivitas se arrependeram e Deus poupa a cidade. Ah, porque eles fizeram para se parecer? Não, porque Deus conhece os corações. Houve, de fato, conversão ali. E aí, ou seja, uma coisa maravilhosa aconteceu.
A gente era um povo bárbaro, era um povo quase não civilizado. Era um povo que ia contra Deus e ia contra quase qualquer ser humano que se opusesse contra ele. E um arrependimento tão grande assim de chegar ao trono, mas você vê que os homens de base que já ouviam também se arrependeram. Isso de vestir saco e tal, rasgar as vestes é arrependimento, é sinal de arrependimento. E aí eles entram em jejum, em forma de arrependimento ao Senhor, pedindo perdão pela sua maneira de viver. E olha que coisa mais linda! E se Jonas tivesse ido para Tarsis? Se Jonas continuasse fugindo, uma cidade inteira seria perdida. E daí, aqui a palavra fala, eram cerca de 120 mil pessoas. Para a época era muita coisa, mas muita coisa mesmo. Equivaleria tipo a metrópole, um Rio de Janeiro, São Paulo da vida para a época. E daí, Deus vem e poupa. E aí eu, estava no peixe. Lembra que a Luísa estava no peixe ainda. Eu estava fugindo e tal. E aí eu, fugindo de Deus, torcendo para a água não voltar. A água acabou na própria sexta, né? Eu tinha combinado com meu tio na quarta da outra semana. E aí, como a água acabou, eu falei, não, tudo bem, vou tentar trabalhar aqui. A hora que eu acabar de trabalhar em casa, eu vou para minha mãe tomar um banho lá. Eu esperava a Paulinho para a gente ir para casa da Ana para tomar banho. Acabou a internet, acabou tudo na minha casa. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Acabou a internet. Eu fiquei, cara, não é possível. Que é isso? Que maluquice. Acabou a água, a internet. E como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou viver? Aí cheguei. Aí fui pro... Eu falei, não adianta, vou ter que ir para minha mãe. Mais cedo do que pretendia. Aí eu chegando na minha mãe com toda a raiva da vida, mas torcendo para a água não voltar até quarta, ainda, né? Mas com raiva pela internet, como é que eu vou entregar o artigo que eu tenho que entregar? Eu cheguei na minha mãe toda esbaforida. Quando eu olho quem está no sofá, meu tio. De quem tanto eu estava fugindo para falar a palavra do Senhor. E na hora que eu vi ele na cabeça, eu falei, Senhor, eu entendi porque acabou a internet. Eu entendi porque que a água acabou. Me perdoa por murmurar da tua vontade sobre a minha vida. E dali eu fui tomar um banho, porque ninguém merece, né, ser evangelizado com o fedor que eu tava. Aí eu fui tomar banho. Aí saí do banho e ali sentei e tal. E aí ele falou, e foi a primeira vez que nós estávamos sozinhos. Minha família é extremamente barulhenta. É muito grande, é muito barulhenta. E todo mundo se atropela falando. E aí eu até pensava nisso. Poxa, eu queria falar com ele sozinho, até sem as crianças, para ele entender o evangelho, para ele entender. E aí eu, né, querendo controlar o ambiente. E aí me tá o homem lá, sozinho, na casa da minha mãe. E aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele, tá tendo uma festa aqui no condomínio de uns colegas dos meus filhos. Eu só vim trazer meus filhos, estou aqui esperando a festa acabar. Aí eu fui, sentei do lado dele, e aí a gente começou a conversar de Jesus e tal, beleza. E aí, no final, minha mãe chegou, e eu falei, ele falou, eu acho que eu vou adiantar um serviço lá em outra cidade. Aí eu já, com o coração assim, né, aí eu falei, mãe, a gente vai estudar João, o livro de João. E, Herbert, se você ficar um pouco, talvez dê até para adiantar. Aí ele não vai querer ficar. Ele vai querer adiantar serviço, né? E eu já querendo de novo que ele fosse. Aí ele nem, me ouviu direito. Aí daqui a pouco ele foi beber água, voltou. Aí o Herbert, aí ele fechou o computador, guardou assim e ficou sentado no sofá. Aí eu, não vai pro serviço? Aí ele, não, você não falou pra gente adiantar o estudo de João? Falei, Senhor, minha língua grande. E daí, com a graça maravilhosa de Jesus, com toda a sabedoria dele, e não a minha burrice, aconteceu um dos melhores estudos na minha vida. Né? Ele estava ali prestando atenção igual criança, foi muito lindo assim do Senhor. A gente fez várias perguntas, nem teve um guia, certo? A partir do que ele perguntava, eu ia respondendo na palavra, ia falando de como Deus é bom, como Deus é grande, como Deus se importava com ele, como Deus não perdia o controle das coisas. E aí eu fui falando, e aí, beleza, acabou. A gente falou, acho que por umas 2 horas. E aí,
acabou, fui para casa e eu fui dormir em paz, porque eu falei. Mas eu falei assim, já falei tantas vezes, né? Às vezes entrou, saiu, não foi... porque eu falei com tanto amor pela palavra do Senhor, com tanto amor sobre Jesus, porque é uma realidade na vida de quem já conhece. E para quem não conhece ainda, eu estava na dúvida se ele entendeu, se ele não entendeu, se eu fui muito exagerada, se eu não sei. E aí, no dia seguinte, eu acordei com mensagem no grupo da família, que ele foi calado, embora depois do estudo, né? Falou comigo normal e tal, perguntava algumas coisas, mas foi embora. Aí ele no grupo da família, gente, quando puderem, fiquem mais perto da Luíse, porque todos os problemas parecem menor perto dela. Porque ela veio falar de Jesus, e eu falei, é Jesus, não sou eu, é Jesus. E ali ele começou a falar para a família, veio para os estudos também. E ali no dia seguinte a minha tia, eu tô com ciúme, por que eu não fui chamada para esse estudo? E no final a família toda já estava envolvida. Na outra semana tinha umas 12 pessoas, inclusive mais crianças do que eu contava. E as crianças prestando atenção, quietas. Gente, isso na minha família é muito raridade. Quietas. Teve só uma hora que eu falei, o Senhor está presente. Bem, seu Josias. Aí eles sentaram, ficaram quietos. E eu dei voz para eles perguntarem. Falei, o que você quer? Engraçado que ia das perguntas mais profundas, as mais profundas as crianças fizeram. Foi um negócio muito lindo. É muito lindo quando nos dispomos a obedecer a palavra do Senhor. Não é ir de fazer discípulos, não é ir de pregar o evangelho. Eu não estou indo em nome da casa. E o pastor não fica chateado com isso. Não estou indo em nome da casa. Estou indo em nome de Jesus. Estou indo em nome das vidas que precisam viver esse amor que a gente já conhece. E que estão encantadas. E eu peço oração por esse projeto átomo, né? Que eu falei, não é célula, porque era uma pessoa só. É um átomo. Agora já cresceu, já virou um zigoto. Gente... E daí eu peço oração por eles, pela minha família que estão nesse primeiro amor, nessa empolgação. Tem muita dúvida ainda, tem muita coisa que parece que vem para cima deles para afligir. Então eu peço que orem pelo Ebert, principalmente, pelos seus filhos. E aí, se eu não tivesse... Olha só o que eu ia estar perdendo, né? Por não obedecer à voz do Senhor. É muito triste isso. E me faço refletir o porquê que a gente não obedece de primeira, né? É porque a gente desconfia. E aí, beleza. Mas acontece, a gente também tem que ter cuidado com algumas coisas. E se eu tivesse ido falar, Deus não me falou o que ia acontecer. Deus só falou, fala. Igual falou para Jonas. Não falou para ele o que ia acontecer depois. E se eu falasse e ninguém me desse ideia, se eu falasse, me cegassem e me mandassem embora de volta para minha cidade, que era o que eu estava esperando acontecer, provavelmente eu ficaria igual o Jonas ficou irado. Jonas ficou irado porque ele queria a destruição daquela cidade. Como a cidade se arrependeu, ele fica com raiva de Deus, porque Deus não destruiu a cidade. Profeta. E a gente não é assim? Se eu fosse fazer, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque por vezes, só por sermos obedientes a Deus, nos achamos detentores da vontade dele. Mas Deus, eu fiz isso para te obedecer. Mas eu não te falei o que isso ia gerar. Eu sei o que é bom para a sua vida, eu sei qual é a melhor consequência disso, qual é o melhor fruto disso, dessa sua obediência. Eu só mandei você fazer uma coisa. Expectativa você criou sozinho. E daí, a gente tem que ter esse cuidado, porque Deus nos manda obedecer. Qual é o papel do cristão? Pregue a palavra. Muitos dos nossos irmãos não têm essa felicidade que eu tive, das pessoas abraçarem o evangelho, de quererem entender mais. São mortos. Hoje. Antigamente eram muitos. Mas hoje, em países onde o cristianismo é proibido, onde ter uma Bíblia dentro de casa pode te levar para a prisão, eles são mortos. E deixam de pregar? Famílias inteiras são mortas. Pregam no subterrâneo das cidades. Pregam em casas escondidas. Pregam em comércios disfarçados. Mas eles podiam pensar, né? Senhor, eu estou obedecendo a tua vontade. Não era para eu estar prosperando nessa terra?
Não era para eu estar aqui? Para conseguir uma igreja de milhões aqui? O governo não deixa lá. E não ia valer o sacrifício desses irmãos, não ia valer obedecer a Deus nessa circunstância. A obediência do Senhor é frutífera num nível que a gente não consegue entender. É espiritual, é eterno. Os frutos a gente só vai ver no final disso tudo. Mas cada um vai valer a pena. E é nessa esperança que a gente tem que estar firmado. E daí, outra coisa que aconteceu às vezes a gente, como Jonas, né? Às vezes a gente quer limitar a graça de Deus, porque eu pensava de não falar para o meu tio, porque eu falava, ele não vai dar ouvido, ele não vai querer saber. E às vezes a gente tenta limitar a graça de Deus, né? A gente cantou tanto aqui, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão devedor. Quem não é? Quem sou eu para ter sido mais fácil de Deus me alcançar? Não foi, é igual. Só que um dia alguém se dispôs a anunciar esse amor para mim. Com paciência, com amor. Se dispôs a me abraçar. Se dispôs a caminhar comigo em Jesus. A mostrar a verdade dele. Aí eu aqui, agora no meu ajusta, né? Pomposa, crente. Não, aquele ali da esquina não merece, não. Porque tu já viu? Não é possível que alguém já evangelizou, alguém já falou, alguém... Tá. Insista a tempo e fora de tempo. Isso é o que a palavra nos diz. Pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. O tempo das conversões, os corações, eu não sei. Eu não preciso saber. O dono da obra, ninguém sabe. Eu só tenho que fazer o que ele mandou eu fazer. E daí, a gente tem que ter cuidado para não tentar limitar a graça do Senhor nisso. Teve até um pastor que ele entrou numa discussão com outro, porque eles estavam fazendo obras com evangelismo com moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. E aí, teve um pastor que se levantou contra ele e falou assim, tem que parar com isso, porque entra um monte de gente estranha para a igreja, um monte de gente que não presta. Aí, esse pastor que estava liderando essa obra social toda ali, mas a igreja não é para gente que não presta? Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. E um dia a gente não já foi? O quanto a gente ainda não é? O quanto Deus tem que tratar em nós ainda? Só porque a nossa ferida já está um pouquinho cicatrizada? Se a gente descuidar, tanta gente aí precisando do mesmo banho que a gente tomou, do sangue de Cristo, do mesmo abraço, do mesmo suporte, da mesma oração, da mesma palavra, do mesmo pão do céu. E aí, então que a gente não limite a graça do Senhor, porque ela não pode ser presa, né? Pela mão de ninguém, por instituição nenhuma. Nada pode afastar o amor de Deus de nós. E aí, outro assunto, né, que me veio essa semana, foi que eu estava toda feliz, porque estava colhendo frutos da obediência do Senhor e estava como? Quarto C da Trindade. E aí, comecei a me empolgar. Porque quando a gente fala, nossa, eu estou tão alinhado com Deus, e minha família fala, pede para a Luísa orar, porque a Luísa é assim, ó, com ele. Eu falo, gente, para com isso. E aí, às vezes a gente começa a acreditar nisso, né? E eu falei, bom, se eu estou obedecendo a Deus bonitinho ali, se eu estou fazendo tudo certo, e eu quero muito fazer tal coisa, acho que já está na hora de cumprir essa minha vontade. E aí eu comecei a querer cumprir uma vontade bem específica minha. E aí eu fiquei, cara, mas será que é o melhor momento? Eu comecei a entrar em crise porque eu não sabia se era o melhor momento para tomar aquela decisão. E aí eu fiquei perguntando para um monte de gente que já tinha experiência com isso e tal. E aí, porque uma decisão envolvia questão pessoal, envolvia questão profissional, envolvia várias coisas, e eu consultando 1.200 pessoas. E aí, no domingo passado, eu inquieta com aquilo estava me deixando inquieta, tirando a minha paz. E aí, eu vi que eu não tinha perguntado ao Senhor. Porque eu estava tão obediente que eu falei, se eu estou querendo é porque chegou na hora, né? E aí, me constrangi, me envergonhei diante dele, pedi perdão. E falei, Senhor, perdão, eu recorri a tantas pessoas.
e o Senhor está aqui comigo, eu posso muito bem falar com o Senhor. Perdão, Pai, mas o que o Senhor quer? O Senhor quer a alternativa A, a alternativa B, né? Tipo, sim, não. E aí, clamando aquilo e querendo que Deus me respondesse ainda no culto, né? Clamando que, Senhor, por favor. E a pregação foi sobre respostas e ela... Porque... Porque a Ana falando, só do outro dia que eu fui me... tem hora que a gente ouve, mas não escuta, né? Foi exatamente isso que aconteceu. A pregação toda sobre respostas, como lidar com as respostas de Deus. E eu não estava nem... E orando ali a Deus por uma resposta. Aí tudo bem. Quando eu cheguei acabou o culto, eu falei, Senhor, tudo bem, Deus não me deu uma resposta. E aí, uma das coisas que a Ana tinha falado era, às vezes Deus nos diz sim, às vezes diz não, e às vezes não diz nada. E o nada é muito bem um espera. Sossega até o facho. Não chegou a hora. E aí, no nada, eu faço o que eu quero? Não. Eu espero. Eu não faço nada. Mas eu não ouvi, né? Eu estava aqui ainda. Aí, quando a gente estava indo para casa, eu estava naquela inquietação. E aí, eu orei ao Senhor e eu falei, Pai, usa o meu marido, se for da tua vontade, para que não tenha a minha emoção envolvida nisso. Usa ele, Senhor, como autoridade na minha vida, como cabeça daqui de casa mesmo e tal. Como eu sempre peço para ele me abençoar nos processos que eu vou fazer e tal. Eu entendo que é uma etapa importante dele, tem um papel importante na minha vida. E aí eu falei, Senhor, usa meu marido. Mas eu fui com maldade no meu coração. Porque eu falei, é um jeito mais rápido de vir a resposta, né? Porque Deus não precisa se materializar aqui na minha frente para me dizer a resposta. Aí eu falei, é um jeito mais rápido. Aí o Senhor usa meu marido, um homem tão sábio, tão sacerdote da casa. Eu, sem querer nada, né? Sacerdote teu, eu não estou querendo honrar o meu marido, entendeu? Não é que eu quero a resposta rápida. Eu estou querendo honrar. Aí, beleza. Chegamos em casa, só que eu falei, eu não vou falar nada. Porque quando chegar a hora, Deus vai dar a resposta para ele. Beleza, não tem que falar nada, não tem que falar nada. Igual quando ele foi me pedir em casamento. Todos os sinais eu falei, eu não vou falar nada. Mas naquela época eu sossegava meu facho. Não sosseguei. Aí cheguei em casa, aí o Paulinho, moço, você tá bem? Você tá estranho. Mais que o normal. Aí eu falei, tô bem, amor, é coisa minha com Deus e tal. E eu, madura, não vou falar nada. Tô bem, é coisa minha, tá bom. Daqui a pouco, não deu 20 minutos. Amor, é o seguinte. A gente precisa tomar uma decisão. Olha só, temos essa opção. Aí falava as vantagens de cada decisão, né? Tenho essa opção. E a gente tem que tomar essa decisão até a data tal. Aí ele começou, mas de onde você tirou essa data? Da tua cabeça? Eu falei, mas ó, não vê se não faz sentido essa data. Aí eu comecei a explicar por que tinha que ser até aquela data. Aí ele, se é até a data, a gente pode esperar para tomar a decisão. Eu falei, não, porque eu não estou em paz, eu preciso de uma resposta agora. Aí eu fui, e eu falando para ele, e aí eu, elaborando todas as opções e tal. Crente que ele estava entendendo ali a minha empolgação. Aí ele ouviu tudo. Tá. Ainda não. Aí eu falei, oi? Aí eu expliquei de novo. Eu falei, olha só, você não está entendendo. Essa opção aqui. Olha os benefícios. Olha o que você vai estar perdendo. Aí ele, cara, que raiva, quase te deu um soco naquela. Aí ele, ainda olhava pro céu assim, ainda não. Eu, como assim ainda não? Ele, ainda não. Eu falei, você não está entendendo. Eu pedi para Deus te usar para você me responder. Então me responda. Aí ele, tá. Olhei pro céu de novo. E nisso eu falei, preste atenção, nessa opção aqui tem isso. Aí ele, é isso mesmo. Ainda não. Sério? Ai, cara. Aí eu fiquei, tá bom, tudo bem. Fui dormir entalada com aquilo, né? Que tipo de resposta é essa? Que tipo de profeta é esse que não responde ainda não? Senhor, eu não falei para você usar ele, você não usou para nada. Você não respondeu nada. Aí, tudo bem.
Aí fui dormir entalada com aquilo. No dia seguinte, eu fui ler a palavra, né? Fingir que estava de bem com Deus. Fui fingir que estava de bem com Deus. Abri Salmo 23, aí estava lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E já falei várias vezes sobre esse versículo, e o que vem muito entendimento forte disso é: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E aquilo, nossa, aí eu começou a ouvir o lá, começou a baixar, eu comecei a ouvir a pregação do dia anterior. Se Deus não fala nada, ou ainda não, sossega o facho e espera. Mas eu não satisfeita, né? Eu comecei a ficar, eu falei, tudo bem, Senhor. Eu me entendi meu lugar de serva, de novo, né? Saí do trono de Deus. De vez em quando a gente senta, né? Saí do trono, desculpa, limpei assim, pode sentar, Senhor. E aí eu fui e eu entendi, né? Digamos assim, eu aceitei, mas eu ainda estava fazendo com Deus igual eu estava fazendo com o Paulinho. Senhor, eu acho que você ainda não entendeu essa opção aqui. Porque eu acho que é o melhor momento para... Porque pode ser que mais para frente eu perca a minha chance. Pode ser que mais para frente eu não tenha oportunidade de fazer isso aqui de novo. E aí eu estava na casa da Ana. Aí ela tá com o pé de fruta do conde. Aí eu estava lá ainda inquieta com isso. E aí ela falou, olha, deu fruta do conde, sei lá o quê. E aí eu falei, ai, que legal, já comeu? Ela falou, pô, melhor que nem comi, porque a primeira que deu, os passarinhos comeram tudo. Comeram tudo, mas eu raspei um pedacinho e comi ainda assim. Mas eles tinham que ver, eles bicaram tudo da fruta, não deu nem para eu ver ela pronta. Aí eu falei, pô, eu fiquei triste por ela, falei, pô, Cristina, lamento, sinto muito pela fruta do conde. Aí ela, não, nem fica triste não, Lúlio, porque isso só me faz lembrar do que a palavra nos diz. Vamos ver o que a palavra nos diz. Lá em Mateus. Gente, nunca a fruta do conde foi tão forte na minha cara assim. A profeta da fruta. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E eu nessa... Gente, tá vendo? Quando Deus quer falar com a gente, Ele usa até a fruta do conde. Mas... E a gente fica, às vezes, fugindo do que o Senhor nos falou. E, gente, se o Senhor se preocupa em deixar a fruta amadurecer para o passarinho vir comer. A Ana conseguiu comer depois, tá? A Ana conseguiu comer, fiquei feliz. Mas... Ele não vai se preocupar, ele não, como é que esse ser não vai saber qual é o melhor momento para a gente viver cada coisa? E aí eu comecei a refletir do porquê que eu estava assim com o Senhor, né? Por que a gente reluta tanto a obedecer a Deus, a ouvir a voz dele? A gente clama muito, mas a gente não quer obedecer quando ela vem. E aí o pastor falou um negócio que eu já tinha compartilhado essa história com eles. Ele falou, o problema é que a gente desconfia de Deus. Isso é pecado. E aí, aquilo já girou a faquinha no meu coração. Mas aí eu fui ver hoje, de besta, o significado de desconfiança no dicionário. Que diz duvidar da honestidade, fidelidade e sinceridade de alguém. Só que eu estou falando de Deus. Eu estou falando do ser que deixou a sua glória, veio para a terra, foi o menor dos homens, se humilhou a todo tipo de maus tratos para morrer por nós, sendo inocente.
por amor a gente. E esse homem deu a vida por mim, por você, por todos, e é isso que nos permite passar a eternidade com ele. E eu desconfiar dele, dizer que ele não é honesto, dizer que ele não é fiel, dizer que ele não é honroso. É como se eu falasse na cara de Jesus, assim, Senhor, eu não vou fazer isso porque você pode estar mentindo. Mas, filho, eu estou falando para você fazer. É bom para você. E às vezes a gente com medo, quando a gente desobedece ou foge, né, de ouvir a voz do Senhor, é exatamente como se a gente estivesse falando, Senhor, eu não vou fazer, porque tu é fiel mesmo, né? O Senhor realmente é verdadeiro? Está sendo honesto comigo? Eu posso confiar? Como eu falar isso de Jesus, cara. Fala isso de mim, fala isso de qualquer pessoa. E por desconfiarmos do Senhor, desse ser que não poupou sua própria vida por nós, perecemos. Arrebentamos a nossa cara com planos infrutíferos que Deus nunca mandou a gente fazer. Mas a gente tenta ali, não, se Deus está quieto, é porque eu tenho que agir, né? Tem que ter atitude. O esperar é uma atitude. Que fique ressaltado aqui. Esperar é uma atitude muito sábia às vezes. E daí, para terminar, o que a palavra nos diz sobre fazer planos? Lá em Provérbios 21, 5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Ou seja, os planos do correto, do justo, do obediente, tendem só para a abundância, para a prosperidade. Porém, os de todo apressado, os que não aguentam esperar quando Deus manda esperar, os que fazem as coisas pelas próprias mãos, né, pelo ímpeto da sua vontade, tão somente para a pobreza. Fracassam, porque foram apressados. Não conseguiram aguardar a voz do Senhor. Aí tem outro salmo que diz assim, Salmo 10, versículo 4. Pela altivez ou pela presunção do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações ou todos os seus planos são que não há Deus. Tem algumas pessoas que falam que não há espaço para Deus nos seus planos. Né? Porque geralmente Deus fala, espera. Né? Deus não fala nada, a gente fica quieto esperando. E aí quando a gente age mesmo assim, a gente está sendo muito presunçoso. É como se a gente estivesse dizendo, não, então não dá para esperar Deus. Estou perdendo tempo se eu esperar. Pela participação de Deus nos planos da minha vida. E daí em Provérbios 19, 21, vai dizer, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí, por que nós devemos confiar no Senhor, então, para desenvolver os nossos planos e tudo mais? Lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, se Deus já diz que os planos dele para a gente são pautados em misericórdia, em bondade, que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, por que desconfiamos tanto? Porque a gente diz como ímpio, né? A gente não tem paciência para esperar que Deus participe dos planos que a gente criou na nossa cogitação. Que a gente espere no Senhor. E que a gente tenha essa esperança de que Deus cuida de nós. Ele falou, eu sei, porque a gente não sabe, a gente fica conjecturando até os planos que Deus tem para a gente. Não, se eu estou andando errado, eu falo aí, tudo que Deus está tramando mal contra mim. Se eu estou andando certo, Deus tem que me fazer prosperar. Não é assim. Deus é perfeito, Deus é constante. A gente quer essa coisa mole, flutuante. Mas Deus é constante. E constante em seu amor. E assim Ele diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês. E a gente começa a tremer na base, né? Eita.
planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Tudo o que acontece na nossa vida foi planejado e determinado pelo Senhor. Basta em nós confiar nesse Deus maravilhoso que não se negou em pagar a nossa dívida para passar a eternidade junto com a gente. Que a gente tenha paciência em Deus, que a gente tenha consolo, refrigério, porque eu sei que os processos de cada um não são fáceis, são difíceis, e às vezes esperar parece que é uma coisa muito difícil. Que a gente peça forças a Deus, a gente peça orientação a Deus, porque eu garanto, esperar para obedecer a Deus é muito mais frutífero do que sair atropelando tudo com as nossas próprias mãos. A colheita é muito melhor, nem se compara. Amém?